Mais um devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá meninas, bom dia. Meu nome é Cláudia Salvati. Vou me apresentar primeiro. Sou casada com Marcelo Salvati. Tenho 2 filhos lindos, a Luana e o Benjamin. E uma enteada que mora em São Paulo com a mãe, a Maria Rafaela. Bom, nós somos paulistanos da capital, né, de São Paulo. Muita gente acha que a gente é mineiro, então eu vou explicar aqui. Mas é que, na verdade, a gente morou 7 anos em Belo Horizonte, que inclusive foi lá que a gente conheceu o Thelma e a Vivi, né? E por isso acham que a gente é de Minas, mas a gente tem BH no nosso coração. E o testemunho que eu vou dar aqui hoje, eu tava orando, né, desde ontem, quando a Lani me fez o convite. E eu falei, graças a Deus, a gente, né, desde o instante que o Senhor nos encontrou, já é um testemunho. Então, eu tenho muitos testemunhos na minha vida. Eu creio que cada dia que a gente acorda é um testemunho. Mas eu queria falar sobre algo que o Senhor, né, quisesse para edificar vocês, para me edificar. E aí, o que só queimava no meu coração era uma palavra que a Vivi, inclusive, me deu no ano de 2016. Quando a gente estava para mudar de BH, para voltar, né? Porque a gente saiu de BH em 2017, janeiro de 2017, e fomos morar em Peruíbe, que é a cidade pela qual a gente veio, né? Dessa vez que a gente veio morar em Criciúma. A gente é um peregrino nessa terra, eu falo. A gente estava morando em Peruíbe, que é litoral de São Paulo, perto da capital. Enfim, e essa palavra a Vivi me deu, foi Atos 12, ali quando Pedro é preso e milagrosamente ele é solto, né? Um anjo aparece para ele, depois vocês dão uma lida, eu não tô com a minha Bíblia aqui. Mas o que estava acontecendo é que a gente estava para mudar de BH, e eu não queria, eu não estava entendendo, não estava querendo aceitar. Meu marido queria muito sair de lá. Ele já estava desempregado há 1 ano em Belo Horizonte, tentando se recolocar lá. Porque a gente foi para BH, ele foi transferido por causa de um emprego, mas ele já não estava mais trabalhando nessa empresa. E aí ele não conseguia se recolocar, e por outras questões até mais fortes, ministeriais, ele queria sair de lá e na verdade ele queria já ter vindo pra cá, né? Mas na época a gente entendeu que era tempo de voltar pra nossa terra, pra mais perto dos nossos pais. Enfim, mas o testemunho é sobre essa palavra, porque eu lembro que um dia eu liguei pra Vivi e falei, Vivi, eu tô bem aqui, eu não queria ir embora, enfim, me dá uma palavra, e ela me deu essa palavra. Na hora, como muitas vezes acontece, né? Eu não entendi nada, eu falei, meu Deus, mas como assim? Né? Sobre prisão, sobre ser liberto, e eu tava tudo bem comigo, e né, quem tava mais assim, angustiado com o que a gente tava vivendo na época era o meu marido. Mas amém. Eu peguei essa palavra e falei, um dia Deus vai me revelar, né? Se for da vontade dele, eu creio que eu vou saber na hora certa. E aí, de lá pra cá, muitas coisas aconteceram. Se passaram 4 anos, vai fazer 5 anos, né? E aí a gente foi para Peruíbe, como eu falei, litoral de São Paulo. Ali a gente foi congregar no mesmo ministério que a gente congregava em BH. E aí a gente assumiu, os pastores, né, nos colocaram para assumir os jovens, a liderança dos jovens. E aí eu falei, glória a Deus, né? Porque a Luana estava entrando na pré-adolescência, já era uma preocupação assim que eu tinha de, eu quero, né, sabendo que é uma fase muito difícil, não queria perder o coração dela, queria estar mais próxima, se inteirar de tudo que eles veem, do que eles gostam, né, das influências. E eu falei, amém, é de Deus. E a gente assumiu os jovens. E aí quando eu fui de fato ali pra internet, para o YouTube, Instagram, para ver, né, o que eles gostam, eu falei, meu Deus, tá acontecendo um avivamento e eu não tô sabendo disso.
E ali eu comecei a entender a palavra da Vivi. Mas ainda ia lutando muito dentro de mim, porque eu não queria reconhecer que eu vivia numa religião, que eu vivia num ativismo religioso. Porque assim, amadas, eu creio que a gente se converte, a gente conhece Jesus, né? A gente vai para a igreja. Muitas pessoas, elas vão para a igreja, elas não se convertem, né? Elas aceitam Jesus e começam a frequentar a igreja. Mas é um processo. Infelizmente, a gente conhece a religião, porque querendo ou não, faz parte. E tem igrejas, inclusive, que pregam mais a religião do que Jesus. Então, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, pelos processos que o Senhor fez eu passar durante, já fazem 15, vai fazer 16 anos que nós somos convertidos. Mas eu creio assim, que eu sempre amei ao Senhor. Então, tudo que eu fiz, né, esses últimos dias aí, o Espírito Santo estava ministrando, que tudo que eu fiz foi por amor a Ele. Só que muitas vezes a gente faz com motivação errada, sem compreender, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava vivendo algo que não era exatamente o que o Senhor tinha para mim. Que eu precisava de mais relacionamento com Ele, que eu tinha que conhecê-lo de verdade. E os jovens nos ensinaram isso, né? Eu sempre falei isso para eles lá, que eu era muito grata, porque eles me fizeram descobrir algo que eu não sabia que existia, né? Eles estavam ali queimando por Jesus, fazendo a obra de Jesus, mas antes de fazer a obra de Jesus, eles se derramavam na presença, eles queriam, eles ansiavam, porque uma coisa eu aprendi com eles nesses quase 5 anos que eu caminhei. Essa geração, ela não é uma geração que vai escutar de púlpito uma coisa e vai aceitar. Aqueles que querem Deus de verdade, que buscam o Senhor, eles vão para a palavra. E eles não vão aceitar o que é imposto, o que a religião prega, né? Eles querem Deus. E eu fui para a palavra, eu fui junto com eles, né? Eu creio que foi um tempo de aprendizado nosso junto com eles. A gente ensinou eles, mas eles também nos ensinaram. E aí ali eu comecei a ver aquela palavra se cumprir, porque Pedro, se você for ler ali em Atos 12, o anjo aparece para ele e vai abrindo as portas, fala de 2 portas e depois de um portão maior, né? E Deus me ministrou sobre essa palavra ontem, que eu saí da primeira porta ali, quando eu fui para o Senhor, eu fui para a palavra, eu comecei a conhecê-lo verdadeiramente, eu comecei a desejá-lo, a estar na presença, a não me preocupar mais com coisas eclesiásticas do que com a presença dele. E eu saí dessa primeira porta. E aí, a segunda porta, da prisão ali, a segunda cela, né? Eu creio que eu ainda tô num processo, porque todas nós, né? Tenho certeza que até a hora da gente encontrar com o nosso Senhor, a gente vai viver um processo de crescimento, de amadurecimento. E a segunda porta começou também lá, que é a porta do medo, da insegurança, das preocupações. O meu pai, quando eu estava lá em Peruíbe, meu pai teve câncer, né? Mais uma confirmação de que era pra gente ter ido lá antes de vir pra cá. E eu sou filha única dele, então ele só tem a mim, ele é separado da minha mãe, então é eu e ele. Então eu passei por momentos muito difíceis, ele foi curado para a honra e glória do Senhor, mas eu tive crise de pânico, eu tive ansiedade, fiz terapia, passei psiquiatra, tomei remédio, e eu ainda faço terapia, já não estou mais tomando remédio, mas eu creio que ainda estou nessa segunda cela, nessa prisão ainda, porque são prisões que a gente fica, né? E muitas vezes a gente até fala na palavra ali, eu lembrei que Pedro estava dormindo quando o anjo apareceu, e a gente fica como que num sono, dormindo, sem saber o que está acontecendo. Então, eu estava ali presa, dormindo, sem saber o que fazer, e angustiada, né? Passando por crises de ansiedade. Mas agora eu estou melhor, já estou passando também, né? Por essa porta.
E a terceira porta, que é o portão, que foi quando ele saiu ali da prisão, Deus ainda não me revelou, talvez tenha até mais. Talvez você esteja escutando esse testemunho e pensando, meu Deus, eu tenho tantas portas, tantas celas para ser liberta, né? Tantas prisões que eu preciso sair desse lugar. Mas eu quero te falar através do meu testemunho. O Senhor, Ele vai enviar o anjo. Ele é o anjo. Ele tem cuidado de você. Ele vai abrir as portas. Ele vai abrir as prisões que você se encontra. Mas Ele, nesse tempo, como a gente sempre é ministrado, né? E eu creio que muitos aqui sabem disso, mas é fácil a gente saber, né? Mas é difícil viver. A gente sabe que essas prisões, essas lutas, né? Esse tempo de prisão, ele nos forja, ele nos prepara, ele nos amadurece para algo maravilhoso do Senhor. Então, por mais que a gente não queira passar, é bom. Lá na frente a gente até agradece. Então, eu quero dizer para você que o Senhor vai abrir. Ele vai abrir a cela da prisão que você se encontra, que você precisa se entregar, né? O que eu quero dizer hoje, você precisa se entregar a Ele mais uma vez, porque eu lembro que a primeira cela ali da religião eu não queria, o orgulho. Imagina eu religiosa, imagina, né? A gente não quer reconhecer, mas a primeira coisa é quebrantar o coração, é reconhecer que a gente precisa dele, que a gente tem que estar na presença dele. Não adianta só ir ao culto, só servir. Não, você precisa ter vida com Deus. Um dia, num culto aí, ou na casa de Isabel, já não sei, numa live, a Vivi perguntou. Ela falou, né, assim, se eu perguntasse aqui quantas mulheres têm relacionamento com Deus, de se derramar na presença dele, ela nem perguntou. Porque é muito difícil, a gente sabe que no dia a dia, na correria, é tão difícil a gente pegar um tempo ali, se derramar na sala, no quarto, na cozinha. Mas a gente precisa disso, amadas. Então, através desse testemunho, que já está se alongando muito, eu queria dizer que é a chave, o caminho, né? A chave para abrir as celas das prisões que você se encontra é relacionamento com Deus, é se derramar, é declarar todos os dias que você é dependente dele, que você está disposta a viver os processos, mas que você quer sair dessa prisão. Não fica mais nessa prisão. Se você nem sabe qual é a sua prisão, que nem eu falei, né, que tem uma porta que ele mesmo falou que eu nem te revelei, minha filha, ele falou ontem pra mim. Se você não sabe, pede pra ele te revelar. Fala que você quer sair, seja qual for, que você quer passar pelo processo, mas que você quer sair, passar por essa porta. Amém? Eu espero que de alguma forma tenha te edificado o meu testemunho, uma parte dele. Foi isso que o Senhor pediu para eu falar, compartilhar com vocês. E Deus abençoe. Amo vocês. Beijos.